Ok, vamos começar mais uma live, pessoal. Quinta Previdenciária, toda quinta-feira, vídeo novo para você. E o tema de hoje é revisão da aposentadoria do professor. Eu sou Simone Cassini, do escritório BMS. E eu sou Maiara Cis, do escritório BMS também, e estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre esse tema muito interessante. Vamos falar um pouquinho de revisão aí para os professores, né, Simone? Mas antes de começar a falar, vou colocar aqui a nossa apresentação. Antes de começar a falar especificamente sobre a revisão, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal. A Maiara também quer a plaquinha do YouTube, né, Maiara? Eu quero a plaquinha. Ajuda a gente aqui no canal, divulga para os colegas, divulga para os professores, para a família. A gente precisa de mais inscritos para poder continuar publicando esses vídeos, né, e alimentando o canal. Então vamos lá, Isso revisão aí. da aposentadoria do professor. Antes da gente falar da revisão em si, é importante a gente destacar os principais erros do INSS. O INSS comete muitos erros na análise da aposentadoria e não é diferente na análise da aposentadoria do professor. Acontece também. E aqui a gente só vai destacar 4 erros. Existem outros vários erros que eles cometem, mas esses são os mais importantes que a gente vai trazer aqui e que a gente costuma verificar nos casos dos professores, né, nos casos de pedidos de aposentadoria dos professores. Quer falar um pouquinho, Maiara? Sim, vamos lá. Então, pessoal, erros comuns que levam ao pedido de revisão. O que a gente nota no dia a dia aí em pedidos de revisão da aposentadoria do professor, que é mais comum, né? A gente começa primeiro, não considerar períodos trabalhados que não constam na base de dados do INSS. O que significa isso, pessoal? Muitas das vezes o próprio segurado, né, deixa de juntar no seu pedido, no seu requerimento de aposentadoria, documentos necessários para comprovar períodos trabalhados que não estão lá no extrato de contribuições do INSS, no famoso CNIS, né, que a gente conhece como CNIS, é o extrato de contribuições. E o que o INSS usa como base de tempo de contribuição do segurado? Ele usa esse extrato. Se esse tempo não está no extrato, não está no CNIS, o que vai acontecer? O professor, a professora vai perder todo esse tempo que não ficou registrado no CNIS, mas que foi trabalhado no magistério. Então, assim, às vezes por desatenção ou por falta de conhecimento de como montar esse processo de aposentadoria, acaba acontecendo muito isso, pessoal. E além do professor perder no tempo, ele também perde em valores, né? Dependendo dos valores que estão ali naqueles períodos trabalhados, isso influencia na média para o cálculo de sua aposentadoria. Maiara, antes de continuar no item 2, gente, vou dar uma pausa aqui, que tem gente entrando no vídeo agora. O que acontece? Nós não vamos responder aqui no vídeo, porque vai ficar muito longa a live. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos facilitar e vamos responder no chat aqui ao lado, ao vivo. Então, nós já estamos com a equipe aqui, ó, a equipe prontinha para digitar e responder as perguntas de vocês aqui no chat, tá? Que quem assistir essa live depois, não estiver assistindo aqui, né, durante o lançamento dela, ao vivo, pode também inserir aqui a pergunta que a gente vai responder também. A gente está sempre acompanhando essas perguntas aqui no canal do YouTube. Mas vamos lá, Mayara, continua no item 2, eu fiquei curiosa agora. Isso aí, vamos lá. Então, item 2 de erros comuns aí, gente, não considerar atividade de magistério. Isso acontece muito. O servidor, na hora de analisar a documentação, não considera períodos ali trabalhados no magistério pelo professor, desconsidera aquilo como atividade de magistério e é um prejuízo muito grande. Junto com isso, a gente pulando o item 3, vamos lá no item 4, a gente volta no item 3. Mas quando não considera essa atividade de magistério, o que é muito comum de acontecer? O servidor vai lá e concede o benefício pela regra geral, aposentadoria comum, e não a aposentadoria do professor. Essa questão de conceder pela regra geral acontece muito também quando o professor entra com requerimento e não deixa claro que o que ele está buscando é a aposentadoria do professor,
ou até mesmo por erro de análise lá do servidor. Acontece muito isso também, pessoal. E isso representa um prejuízo financeiro muito grande na aposentadoria do professor. E aí nós vamos lá para o item 3. E aí, Simone, fala um pouquinho do item 3 para a gente, Simone. Acaba sendo uma consequência, né, Mayara? Não considerou tempo, diminuiu o tempo de aposentadoria, enfim. Esses outros erros eles podem também resultar a não aplicação da regra de pontos. Porque na regra de pontos não incide o fator previdenciário e logo aumenta a RMI, aumenta o valor do benefício. Então, muitas vezes o segurado, digo, o professor aposentado, ele nem sabe que deixaram de aplicar a regra de pontos, que deixou de receber um benefício melhor e acaba tendo um benefício reduzido por não saber, né, essas regras de aposentadoria ou até mesmo não entender o que aconteceu na concessão do benefício dele foi uma verdadeira injustiça por erro ou até mesmo por falta de inserção de tempo que estava lá, né? O professor realmente trabalhou e muitas vezes, gente, essa falta de inserção de tempo, né? A não considerar períodos trabalhados igual está lá no item 1, não acontece não porque o professor deixou de colocar, né, no pedido de aposentadoria um documento que comprove esse tempo. Muitas vezes, o analista do INSS, ele simplesmente deixa passar batido. Ele olha o CNIS, verificou que não tem aquele tempo lá, desconsidera o documento anexado pelo professor e faz a análise de concede o benefício sem aquele tempo, e aí reduz muito o valor da aposentadoria. E é sobre essas revisões que nós vamos falar agora, depois de destacar esses 4 principais erros cometidos pelo INSS na concessão de um benefício de aposentadoria. Então, vamos lá. Nós vamos falar aqui especificamente desses tipos de revisão. Na letra A, a revisão do fator previdenciário da atividade de professor, para incluir tempo de atividade do magistério não considerado pelo INSS, a revisão dos pontos, a revisão da vida toda, a revisão das atividades concomitantes, a revisão do teto e a revisão quando é concedida a aposentadoria por invalidez. Então, nós vamos limitar a essas revisões aqui, nesse mundo de revisões que existem no INSS, tá, gente? Revisão do fator previdenciário da atividade de professor. Essa revisão, gente, visa incluir tempo de atividade no tempo contabilizado pelo INSS do benefício do professor. Então, incluindo esse tempo, melhora o fator previdenciário para o professor. Nós temos aqui uma revisão feita com base na ADI 3772. O que acontece? Por muito tempo, o INSS considerava a atividade do professor e não do magistério. Por isso que a gente chama de aposentadoria do professor, né, Mayara? Houve uma alteração em 2006 na LDB, onde surgiu o conceito de profissionais do magistério. Incluiu nesse conceito de profissionais de magistério o diretor, o pedagogo, a assessoria pedagógica e por aí vai. Então, esses profissionais, apesar de a gente chamar de aposentadoria do professor, eles também têm direito à aposentadoria do professor, apesar de não serem professores, eles trabalham no assessoramento pedagógico, como diretor. Então, o que aconteceu? Por um bom tempo, o INSS não considerou, só considerava professor. E aí, o que aconteceria? Uma verdadeira injustiça. O diretor, o pedagogo, eles tinham que trabalhar 5 anos a mais para conseguir a aposentadoria. E, além disso, incidia o fator previdenciário comum e não do professor. O que aconteceu? A revisão com base na ADIM. A ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3772, eu vou colocar aqui na frente, eu vou colocar aqui a ementa dessa ação. Ação Direta de Inconstitucionalidade manejada contra o artigo 1º da Lei Federal 11.301, de 2006, que acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 66 da Lei 9394/1996, ou seja, a alteração da LDB. Carreira de magistério, aposentadoria especial para os exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Alegada ofensa aos artigos 40, parágrafo 4º e 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Inocorrência, ou seja, não é inconstitucional essa alteração da LDB. Ação julgada parcialmente procedente com interpretação conforme. Ou seja, dessa ação foi considerado, sim, os profissionais de magistério com direito à aposentadoria do professor. E, a partir daí, esses profissionais, eles
passaram a ser considerados também, né, para a aposentadoria do professor. Mas e aquele que foi prejudicado, Simone, nessa época? Tem como a gente fazer a análise para poder fazer esse tipo de revisão e incluir esse tempo? Tem sim. Não é muito falar desse tipo de revisão, gente, mas é possível. E quem está nessa situação, que trabalhou como pedagogo, que trabalhou como diretor e aposentou sem considerar esse tempo, precisa procurar um profissional da área que tenha conhecimento em direito previdenciário e, inclusive, nessas regras de aposentadoria, para poder fazer o cálculo da revisão. Revisão para aplicação das regras de pontos. Quer falar um pouquinho, Maiara? Eu passei batida e a Maiara ficou Sim, não, quietinha. vamos lá, ótimo, ótimo, ótimo. Estou aqui acompanhando, ouvindo, é isso Deu mesmo, para entender? né? Porque eu falo muito rápido, gente, às vezes até embola a língua, porque eu falo Não, rápido. excelente, Simone, deu para entender sim, né? Só resumindo, assim, para falar um pouquinho lá, resumindo, gente, o fator previdenciário do professor é melhor do que o comum, é muito melhor do que o comum. Então, por este motivo, os prejudicados, né, têm direito a essa revisão e vale a pena fazer essa revisão, tá bom? E aí nós vamos falar agora um pouquinho da revisão para aplicação da regra de pontos. E não deixa de ser, né, a regra de pontos, essa revisão, também é a questão do fator previdenciário, gente. O que Exato. acontece, né? A regra de pontos, instituída em 2015, ela afasta o fator previdenciário a partir do momento que o professor ele atinge certa pontuação. E essa regra de pontos até existe, né? Está na regra de transição com outros cálculos, outra forma de calcular, mas a regra de ponto, ela passou a ser progressiva. Os pontos, né, a regra de pontos está até aí nessa apresentaçãozinha, entre 2015 e 2018, a professora que atingia 80 pontos ou o professor que atingia 90 pontos, ele afastava o fator previdenciário. Por quê? O que acontecia? Era uma injustiça, e é uma injustiça muito grande, né? O fator previdenciário para o professor, considerando o tempo de 25 anos de contribuição, mulher e 30 anos, homem, calculada sem considerar que não tem idade mínima. E assim, o professor, o fator previdenciário acaba sendo muito prejudicial para ele, todos sabem disso, muita gente aposentou com benefício bem abaixo do esperado. Por quê? Porque o fator previdenciário, nesse período, nessa época, ele desconsiderava que o professor não tinha idade, né? Não tem idade mínima para aposentadoria. Então, o que a regra dos pontos fez? Passou a considerar a idade. Considerando a idade nessa soma de pontos, ele eliminou o fator previdenciário. Então, o professor, ele tem, na regra de pontos, ele tem afastado o fator previdenciário. Então, entre 2015 e 2018, a professora, por exemplo, que tinha 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela teria a aposentadoria integral, pela regra dos pontos. Então, era afastado o fator previdenciário. E o homem seria 90 pontos. Entre 2018 e 2019, esses pontos aumentaram, aumentou um pontinho só, gente. 81 para a mulher e 91 para o homem. O que acontece nessa regra dos pontos, né? Por que muitas vezes nem é aplicada? Ou deixou de considerar tempo, deixou de incluir tempo no CNIS, o professor fez o pedido de aposentadoria, inseriu documentos que não foram considerados pelo INSS, ou mesmo tempos que realmente foram desconsiderados, sem nem qualquer tipo de justificativa. O professor ele pode pedir a revisão, calcular para verificar se ele consegue alcançar esses pontos e afastar completamente a incidência do fator previdenciário. Lembrando, gente, que esse tipo de revisão ele tem prazo decadencial, tá? Então, são aposentadorias que não tenham ultrapassado os 10 anos do início do benefício. Maiara? Isso. E deixar bem claro também que essa questão aí de excluir o fator previdenciário, né, e pegar a regra melhor de pontos, essa regra aí aplicada antes da emenda, né, de 2019, né, lembrando que antes da emenda não se exigia, né, só para reforçar mesmo, deixar bem claro que a gente está falando aqui, né, especificamente, né, para esse tipo de revisão antes da emenda de 2019, que não se exigiu idade mínima do professor, só o tempo da atividade de magistério. Então, né, você completava ali os 25 anos mulher e os 30 homem, o
que acontecia? Independente da sua idade, você podia ir lá e se aposentar. Só que a idade pesava no fator previdenciário, na aplicação do fator previdenciário. E essa regra de pontos veio para excluir esse fator previdenciário lá na regra, né, antiga, né, antes da reforma, certo? Então, por isso que é necessário analisar toda a documentação para a gente tentar conseguir tempo de magistério, lembrando também que é sempre tempo de magistério a mais, né, para a gente somar e conseguir excluir o fator previdenciário desses aposentados antes da emenda de 2019. Maiara, eu tenho certeza que tem um monte de professor aí que está assistindo esse vídeo agora e está pensando assim, já aposentou pelas regras antigas, aposentou lá em 2016 e está pensando, poxa vida, aposentei e nem sabia que tinha como eu afastar o fator previdenciário com a soma da minha idade, do tempo, de repente esperasse mais um ano ou mais alguns meses, conseguiria atingir os pontos necessários para afastar o fator previdenciário. Gente, se não conseguiu atingir os pontos, a revisão é para aqueles que conseguem atingir, para aqueles que a gente consegue identificar tempo, fazer a soma, fazer um recálculo aí e conseguir atingir os pontos. Não conseguiu, se faltava 3 meses, 1 mês, 2 meses, não tem como fazer revisão. Então, era questão de saber mesmo essas regras na época, para não tomar prejuízo. E está acontecendo a mesma coisa agora com as regras de transição, com a nova reforma. Não peça aposentadoria sem antes calcular, faça cálculo, verifique se realmente é o melhor benefício. E aconteceu muito isso aqui, ó, entre 2015 e até a reforma, né? Entre novembro de 2015 e novembro de 2019. Foram 4 anos aí com possibilidade de afastar o fator previdenciário e muitos professores nem sabiam. Exatamente, é por isso que a gente, né, começou já essa live falando que a gente está trabalhando em cima de erros, né, pessoal? Erros na análise do processo da aposentadoria. Então, assim, revisar é porque algo aconteceu de errado, é porque algum tempo não foi considerado, é porque algum valor de contribuição não foi considerado. Agora, se não preencher os requisitos, aí não tem jeito, né? Não preencheu os requisitos, não aconteceu o erro e foi lá e optou por uma regra pior, que é a regra do fator previdenciário nesse caso aí, realmente não tem muito o que fazer. Mas o que a gente tem visto acontecer com certa frequência é de que existem muitas falhas no processo de aposentadoria. E é em cima dessas falhas que a gente consegue comprovar o preenchimento de requisitos para sair da regra com fator previdenciário para ir para a regra de pontos. A próxima regra, a próxima possibilidade de revisão é a tão famosa revisão da vida toda. Eu vou deixar a Maiara falar, porque ela está expert no assunto, já está fazendo cálculos Essa é aqui. Famosa. É. Essa é famosa e eu acho assim, gente, que todo mundo já ouviu falar, nem que seja na televisão, né? Igual a televisão ali no jornal, aparece lá, revisão da vida toda. Então, é a revisão famosa do momento, STF julgou há pouco tempo, garantiu aos segurados a revisão da vida toda. E o professor tem direito à revisão da vida toda? Sim, o professor tem direito à revisão da vida toda. E o que é essa revisão da vida toda? Como que é feita essa análise? Gente, a revisão da vida toda é feita da seguinte forma. O STF garantiu aos segurados o direito de incluir, né, no cálculo lá da sua aposentadoria todas as contribuições antes de julho de 94, né? Até então, antes, né, dessa discussão aí judicial que demorou aí anos na justiça ser concluído, o que o INSS vinha fazendo, né? E faz, né, até hoje. É por isso que a gente precisa de fazer a revisão da vida toda para corrigir esse erro. Ele só faz o cálculo pegando a média das contribuições a partir de julho de 94. Então, todas as contribuições antes de julho de 94 não são incluídas, né, no cálculo da média aí da aposentadoria. E do professor, a mesma coisa. E o professor tem direito também a incluir essas contribuições antes de julho de 94. Só que essa análise, a gente tem que verificar se vale a pena ou não para o professor incluir no seu cálculo essas contribuições,
né? Então, quando que a gente analisa se vale a pena para o professor? Primeira coisa de tudo, gente, é fazer um cálculo. A gente precisa fazer cálculo, né? Não tem como a gente olhar para o processo do professor e garantir se a revisão vai ser benéfica ou se a revisão não vai valer a pena. Então, por isso a gente trabalha sempre com cálculos. Mas tem algumas análises assim iniciais que a gente já faz logo de cara quando a gente pega a documentação, né, do professor, né? A gente analisa. Ganhava bem antes de 94, tinha contribuições altas ali que vai influenciar na média, então a possibilidade de uma revisão da vida toda favorável é grande, né? Ou então, ficou muito tempo sem contribuir nos últimos 20 anos, né? Tinha lá as contribuições antes de 94 e depois ficou muito tempo sem contribuir. Então, isso aí também é indício de uma revisão da vida toda favorável, né? Ah, passou a pagar as contribuições menores depois dos anos 90, né? Até 94 ali, tinha ali contribuições altíssimas, a partir dali foi diminuir o valor de salário, a partir dali teve salários menores. Também é um indício de que a revisão da vida toda vai ser favorável. E a gente descobre isso tudo analisando o processo de concessão da aposentadoria do professor e realizando um cálculo para incluir essas contribuições e verificar se realmente vai ser favorável para o professor. A gente fala já de revisão da vida toda no post nosso no Instagram, né, Simone? Já está lá no nosso blog, no nosso site, nós também temos disponível material falando da revisão da vida toda. Temos um vídeo também, né, sobre revisão da vida toda. Não deixem de verificar aqui no nosso canal do YouTube, tá? Revisão das atividades concomitantes. Olha, acontece muito com o professor. Isso aí é uma novidade, Mayara. Eu vou deixar você falar também, que você está falando bem. Então, vamos lá, vamos continuar. Qualquer coisa você entra aí e a gente vai trocando ideia. Revisões das atividades concomitantes. Gente, isso a partir de 2019, né? Foi um boom, assim, né? Todo mundo procurando revisões da vida toda por conta de uma alteração na lei. O que acontecia? Até junho de 2019, o INSS não considerava o salário, a soma do salário de contribuições dos professores que trabalhavam em atividades concomitantes. E o que é trabalhar em atividade concomitante, gente? Isso é muito comum na vida do professor, né? Qual professor não conhece ou um outro professor, ele mesmo, não tenha exercido uma dupla jornada de trabalho? De manhã na escola, de tarde em outra, às vezes de noite em outra, né? Até com 3 vínculos, isso acontece. Mas assim, quem nunca viu isso acontecer na vida do professor? Isso é muito comum na vida do professor, na vida do médico, certo? Você trabalhar em atividades concomitantes, ou seja, né, contribuir em vínculos diferentes para o INSS. Só que quando você vai se aposentar, o que o INSS faz? O que o INSS fazia até junho de 2019, né? Ele considerava o valor na soma ali da sua média, para tirar sua média, né, da aposentadoria, do cálculo da aposentadoria. Ele considerava o valor integral, né, de um desses salários de contribuição e uma parte do outro. E a partir de julho de 2019, através da lei 13.846 de 2019, isso mudou e o INSS passou a quê? Somar esses salários de contribuição e incluir isso na média da aposentadoria do professor. E ainda, em recente decisão em 2022, né, o STJ bateu o martelo ali e garantiu para os aposentados, né, antes de 2019, o direito a fazer essa revisão das atividades concomitantes. Todos eles não tiveram o direito de constar a soma dessas contribuições e o INSS bateu o martelo em 11 de maio de 2022, está garantido para os professores e para os demais segurados o direito de fazer a revisão dos valores quando trabalhado em atividades concomitantes.
Olha que injustiça com o professor, Mayara. A maioria dos professores, gente, fazem atividade, dupla jornada, né? Trabalha de manhã, de tarde, trabalha como professor no horário, como pedagogo no outro e por aí vai. Então é muito comum, até mesmo para poder conseguir, né, ganhar um pouco a mais. Mas além de ser injustiçado com aquele fator previdenciário, o professor ainda era injustiçado porque nem todas as atividades eram consideradas integralmente no valor do benefício na hora de fazer o cálculo. Então, vocês devem estar pensando assim, Simone, então se eu aposentei antes de junho de 2019, que a forma de cálculo era essa, né? Não considerava todo o valor, considerava um percentual das atividades secundárias. Então, quer dizer que o INSS pode ter usado esse cálculo na minha aposentadoria? Pode não, o INSS usou. O INSS usou e cabe revisão, gente. Então, se você aposentou antes de junho de 2019, tinha atividades, vários vínculos diferentes, trabalhava em órgãos diferentes, né? Eu trabalhava no estado, no município, escola particular e por aí vai. E tinha, né, várias contribuições constando lá no CNIS, você pode ter direito sim a essa revisão, né? Essa revisão ela visa somar todos os valores de contribuição, né, os valores de salário base, para você ter uma melhora na sua média, na sua RMI, né, na renda mensal inicial, que é o valor do seu benefício. Quem tem direito a esse tipo de revisão? Como eu falei, né, quem aposentou antes de junho de 2019, o primeiro benefício da aposentadoria tem menos de 10 anos, é o prazo decadencial, esse também incide prazo decadencial, tá? A gente só vai falar de um tipo de aposentadoria aqui que não tem prazo decadencial, que é logo mais à frente. Que contribuiu em 2 ou mais empresas, teve 2 ou mais vínculos, e não contribuiu sob teto em uma delas. Por quê? Né? Porque se um dos vínculos você já contribui sobre o teto, é o teto máximo do INSS, não tem por que incluir outros valores, somar para poder mudar a sua média. Então, se nesse período você já contribuía no teto em um dos vínculos, e só tem esse período de atividade concomitante, não vai caber a revisão nesse caso. Olha aqui, revisão do teto. Eu falei que tem uma revisão que a gente vai falar aqui, né, Mayara, que não tem prazo decadencial e muita gente não conhece essa revisão, a revisão do teto, porque é uma revisão antiga. Mas por que cabe a gente falar aqui? Muitas vezes não é nem a questão da aposentadoria, muitas vezes é um professor ou é um outro beneficiário de pensão por morte, que a pessoa era professora, por exemplo, quando a gente está falando de professor, mas pode ser qualquer outro aposentado, qualquer outro beneficiário do INSS com pensão por morte ou por aposentadoria, tem direito a essa revisão. É uma revisão que é definida pelo STF, o INSS ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer essa revisão, que visa o quê? Revisar as aposentadorias concedidas em um certo período, um período bem antigo, um período de 1991, abril de 1991, até dezembro de 2003. Por quê? Ocorreram umas mudanças muito bruscas no valor do teto do INSS, por isso que o nome é revisão do teto. Com a emenda 20 de 1998 e a emenda 41 de 2003. Nesse período, houve aumentos bem considerados no teto do INSS. As pessoas que recebiam o teto e aposentaram, ficou com um valor de aposentadoria muito defasado e foi muito injusto, porque os aumentos dessa época foram bem superiores às médias de reajuste, até das médias inflacionárias. Então, o que aconteceu? O STF bateu o martelo e diz: as pessoas que aposentaram nesse período têm direito à revisão independente de requerimento no INSS. Se vocês entrarem nesse link que a gente colocou aqui, ó, revteto.inss.gov.br, ele vai pedir a informação do seu benefício. Vocês vão digitar lá essa informação e vão verificar se o INSS já fez a revisão no benefício de vocês. Se o INSS não fez, vai constar lá. Procure um especialista e verifique se você tem direito a essa revisão e não incide prazo decadencial. Você pode entrar a qualquer momento com o pedido dessa revisão. Então, vamos lá. Superada a revisão do teto, a revisão da aposentadoria por invalidez, por acidente ou doença do trabalho. Eu vou deixar a Mayara falar, porque a Mayara é expert nesse assunto, tá, gente? Gente, vamos lá. O que a gente vê acontecer muito? Tá. Muitas das vezes o professor está ali, já cansado, querendo se aposentar, não vê a hora de se aposentar, já trabalhou demais. A gente sabe como a atividade do professor é desgastante, né?
A atividade do professor é considerada no Brasil uma das atividades que mais adoecem trabalhadores, tá? Infelizmente, a gente vê muito disso acontecer. E a gente vê o professor ali chegar no final da sua carreira já doido para se aposentar, doido para se aposentar. E com doença ocupacional, ou por um acidente, sofreu um acidente de trabalho, ou está com uma doença ocupacional. Muito, muito comum ver professor com doença ocupacional, gente. É doença na voz, ou às vezes problema de coluna, né? Ou sofreu realmente um acidente de trabalho e está ali com problemas. E o que acontece? Mesmo doente, o professor observa que ele preencheu os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição de professor, né? Tempo de magistério, e vai lá para logo se ver livre, né, de todo aquele sofrimento que a doença ocupacional te traz ou que o acidente de trabalho te traz, e pede a sua aposentadoria por tempo de contribuição, por tempo de magistério, né? E o que acontece? Sofre ali prejuízos no valor da sua aposentadoria. Por quê? Se ele busca o laudo médico, comprova que houve ou um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, o que acontece? O salário é garantido na sua integralidade, entendeu? A aposentadoria é garantida na sua integralidade. Então, é importante, utilizada a média ali, né, dos 100% da aposentadoria. Antigamente, antes da emenda constitucional de 2019, eram as 80 maiores, né, contribuições. E o que acontece? Vem um prejuízo muito grande para o professor, prejuízo enorme, né? Tudo bem, preencheu as regras para aposentar por tempo? Preencheu, ótimo. Mas não era viável ter feito o pedido, né, da aposentadoria por invalidez, que é trazer um benefício maior, e às vezes o professor nem sabe disso. Agora, um detalhe, tudo bem, pediu a aposentadoria, né? Mas verificou que essa doença ocupacional ela já era lá pré-existente antes desse pedido de aposentadoria, né? Era doença do trabalho, não é só doença comum, tá? Esse caso específico que nós estamos falando aqui agora são doenças do trabalho e acidente, né, do trabalho. São aquelas doenças ocupacionais que a gente vê muito, é doença na voz, é na coluna. Então, verificou isso? Vale a pena buscar uma revisão para conseguir a aposentadoria integral, tá? Isso é possível. Se tiver laudos da época, documento médico, né, ali eficaz para essa comprovação. Às vezes o professor tem CAT do acidente de trabalho, tem CAT da doença ocupacional e não usa. Não usa pelo simples fato que ele quer se aposentar logo. Ou até mesmo, às vezes, por um desconhecimento de ter direito a essa aposentadoria aí. Maiara, tem os casos também de professor que muitas vezes é doença do trabalho, é um acidente de trabalho, entra com um pedido de benefício do INSS por aposentadoria por invalidez comum, não configura como acidente de trabalho ou como doença do trabalho, ou doença ocupacional, e toma prejuízo também, porque, pessoal, gente, não é só aposentadoria por tempo de contribuição que tem um cálculo, né, que é prejudicial, não. A aposentadoria por invalidez comum, também o cálculo é prejudicial. O cálculo da aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho ou doença do trabalho, o cálculo dela é muito mais benéfico. Então, muitas vezes você está lá, é uma doença do trabalho, é uma doença ocupacional, é uma doença da voz, é uma doença psíquica, porque tem doenças psíquicas que são, sim, em decorrência do trabalho. E o professor, ele entra com pedido de aposentadoria por invalidez comum e toma um prejuízo daquele, quando ele poderia ter uma aposentadoria por invalidez por acidente ou doença do trabalho. E tem como fazer a revisão? Tem. Se vocês têm laudos que configuram essa patologia, que configuram esse problema lá desde a época da aposentadoria, vocês conseguem sim fazer a revisão desse benefício, que orienta procurar um especialista na área de direito previdenciário. Bem, gente,
É isso aqui, eu vou até colocar esse último, gostou do post, não deixa de curtir, de seguir a gente nas redes sociais. Vou colocar eu e Mayara Grandona aqui para vocês verem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pedir vocês para curtir, compartilhar, principalmente se inscrever aqui no nosso canal, mandar esse vídeo para um professor amigo seu que você quer ver ele. Não, vamos lá, vê se não é o seu caso, né? Tenta se identificar com esse vídeo aqui. Eu acho que vocês vão estar fazendo como é que fala, Mayara? Dando a solução para a pessoa, né? Fazendo Vai estar bem para o outro, contribuindo né? muito, né? Fazendo bem para o outro aí. Gente, isso aí, ativa o sininho aí, gente. Ativa o sininho, segue a gente no canal, acompanha os nossos vídeos. Nós vamos estar aqui. Vocês vão ver a gente aqui muito, tá? A gente está preparando material diariamente, né, Simone? A gente está se dedicando a isso. Novamente, nós vamos falar, nós estamos se dedicando à classe dos professores. É uma classe que a gente trabalha muito no escritório, sim. Vamos falar muito de professor? Vamos falar muito de professor? Sim. Entendeu? E vocês acompanhem a gente, que vai valer a pena para vocês, tá bom? É uma das para classes. todo mundo. Ei, Mayara, eu tô falando assim que é uma das classes que mais toma prejuízo na hora de pedir aposentadoria, né? Porque não é uma aposentadoria tão. Não é uma aposentadoria Infelizmente, comum. é uma das classes que a gente sabe, né, da importância do trabalho, né? A gente pode falar aí que a atividade, né, mais importante, né, o professor que educa ali, e uma classe assim que a gente vê o tempo todo tomando prejuízo no INSS por conta de análises equivocadas. Tá bom, Pessoal, quem a gente não respondeu aqui, que está tendo perguntas, viu, Mayara? Na hora que tiver assim no finalzinho, a gente vai terminar aqui de responder. Então, se quiserem ainda ficar aqui no chat online, não tem problema, a gente responde, tá bom? Mas, enfim, quem não conseguiu entender as respostas, né? Quem não conseguiu ainda, ficou com dúvida, pode mandar nas nossas redes sociais as perguntas, a gente continua respondendo o tempo inteiro, sem problema nenhum, estamos à disposição de vocês. Então, eu quero agradecer terem ficado até aqui com a gente. Nós aguardem as próximas lives, os próximos vídeos. E, assim, pedir a vocês para contribuir novamente, fazendo sua inscrição, se inscrevendo aqui no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. Até a próxima.